Olá pessoal, eu sou Haroldo Torres, sócio-diretor do PSEG Projetos e Consultoria. Eu estou aqui porque várias pessoas fizeram alguns pedidos e me perguntaram, basicamente o seguinte: qual o impacto da mudança de política comercial da Petrobras, bem como da redução de preços sobre o setor sucroenergético? E é sobre isso que brevemente eu gostaria de falar com vocês. Primeiro, no dia 16 de maio, nós tivemos duas questões importantes e que nós precisamos separá-las. Primeiro, houve uma redução de 40 centavos por litro da gasolina na refinaria. E, ao mesmo tempo, a Petrobras anunciou uma mudança na sua política comercial, que, em tese, abandonaria o preço de paridade de importação de combustíveis. Vamos separar essas questões. Primeiro, quando nós olhamos especificamente para o preço de paridade de importação, ou seja, a combinação do preço do petróleo no mercado internacional com a taxa de câmbio, conforme dados da Abicom, havia uma defasagem de praticamente 42 centavos. Porém, o que a Petrobras anunciou foi uma redução de 40 centavos. Olha que interessante. No mesmo dia em que ela anuncia a mudança da sua política comercial, ela está replicando a política de paridade de preços de importação. Portanto, esta é a primeira questão que eu gostaria de reforçar com vocês do setor sucroenergético. A redução de 40 centavos no preço da gasolina A, ou seja, da gasolina vendida na refinaria, refere-se meramente à aplicação da política de preço de paridade de importação, o famoso PPI, que a tal nova política da Petrobras diz abandonar. Portanto, a primeira mensagem que quero dizer para vocês é: não nos parece, neste momento, que o governo efetivamente vá abandonar o PPI. Na prática, ele está trazendo uma PPI renomeada, além de incluir os custos de internalização da produção. É claro que nós, do setor sucroenergético, sempre temos um receio. O receio de uma volta ao passado, quando lembramos que durante o governo Dilma, especificamente, que até 2014, praticamente nós tivemos preço dos combustíveis congelados como uma política de contenção da inflação. E olha só que interessante quando nós fazemos uma analogia. Neste governo, nós estamos fazendo justamente uma pressão para a redução de taxa de juros, que só vai acontecer mediante redução da inflação. Horas, se eu faço um controle de combustíveis, abre-se espaço para uma redução de taxas de juros. Portanto, o nosso maior receio do setor sucroenergético é justamente a volta dos erros do passado e que levaram ao fechamento de diversas usinas. Além disso, é importante destacar que cerca de 1/3 das nossas usinas de cana-de-açúcar no Brasil são destilarias, ou seja, produzem apenas etanol. Além disso, estamos no momento de ascensão de crescimento da indústria de etanol de milho. Portanto, seria um duro golpe sobre o setor novamente. Dito isso, o que eu quero trazer de mensagem para vocês é que me parece, neste momento, que nós estamos diante muito mais de uma estratégia de comunicação, política inclusive, do que necessariamente uma mudança efetiva da política comercial da Petrobras no que tange à precificação dos combustíveis. Eu explico. Nós estamos mudando para ficar basicamente igual. Neste caso, o que eu estou dizendo é que parece, do lado do governo, muito mais um aceno, principalmente para a opinião pública e principalmente ao Congresso, com vistas a ganhar apoio aos marcos que são importantes, em especial o arcabouço fiscal em discussão. Para já caminhar para o encerramento dessa minha discussão, nós precisamos lembrar que a partir de 1º de junho nós passaremos a ter a cobrança ad rem do ICMS sobre a gasolina. Isso significa um aumento da tributação sobre a gasolina. E a partir de 1º de julho nós teremos praticamente a cobrança integral, o que nós esperamos, das alíquotas de PIS e COFINS sobre a gasolina. Isso leva a um ganho de competitividade para o etanol hidratado. Portanto, olha só que interessante. Neste momento, uma redução da gasolina. Me parece muito mais uma aplicação do PPI. Em breve, devemos ter provavelmente um aumento da tributação, com a mudança a partir de 1º de junho do ICMS ad rem sobre a gasolina e a partir de 1º de julho com a cobrança integral de PIS e COFINS, levando novamente a uma recuperação de competitividade do etanol hidratado. Portanto, reforço, pode parecer uma visão otimista, mas não acredito que nós vamos repetir os erros do passado. Afinal,
caso a Petrobras abandone definitivamente o PPI, nós corremos um risco de desabastecimento ou de deixar uma conta muito grande sobre a Petrobras, como vimos no passado. Portanto, muito mais uma questão de comunicação e que tenho certeza que será ajustada com assimetria. O que quero dizer com assimetria? Certamente, nos momentos em que tivermos uma redução de taxa de câmbio e uma redução do petróleo no mercado internacional, isso vai abrir espaço rapidamente para a Petrobras ajustar preços negativos ou queda de preços, sobre a gasolina. Ao passo que em momentos onde acontecer o contrário, uma desvalorização cambial e um aumento do petróleo no mercado internacional, o que nós teremos? Provavelmente um delay, uma defasagem maior da Petrobras. Certamente é o que nós veremos. Mas aqui a grande discussão é, mais uma vez nos parece que é uma discussão de comunicação e retórica do que necessariamente um impacto forte sobre o setor. Aliás, mais forte do que as mudanças observadas no RenovaBio em 2022 e as mudanças tributárias, certamente o setor já passou por pior. Desta forma, desejo a todos uma excelente safra e acredito, mais uma vez, que não se tratou meramente de uma mudança de comunicação.